Sr. Diamantino, desculpe tratá-lo assim, vamos começar pela data de nascimento. Nasci no dia 13 de setembro de 1936. Fundamentalmente o seu trabalho é conhecido pelo que fez no turismo de Aveiro, pela divulgação dos moliceiros e das salinas. Fala à vontade do que lhe apetecer nesses temas. Como é que começou no turismo, como é que chega ao sal, aos moliceiros e essa paixão que tem por toda esta região. Eu quando comecei a trabalhar no turismo de Aveiro foi com a categoria de fiscal informador dos serviços de propaganda e turismo em outubro de 1957. Ou seja, tinha como principal função verificar se era cobrado o imposto de turismo. Nessa altura, em todos os estabelecimentos de hoteleiros e similares, ou seja, onde se servissem refeições ou dormidas, quer fossem ou não de interesse para o turismo, era obrigatório cobrar 3%, que constituíam a receita de turismo. E a minha principal função era verificar se realmente essas faturas eram cobradas ou não. Também tinha que atender turistas que visitassem o posto de turismo, na medida em que na altura era praticamente a única pessoa que falava outra língua para além do português. Turistas que não se satisfizessem com a entrega de um folheto. E, para além disso, também tinha que trabalhar um pouco durante o inverno na Secretaria da Câmara em serviços meramente burocráticos. Mais tarde, com o passar do tempo, fui ascendendo de categoria e fui-me dedicando mais aos serviços propriamente de turismo e fui abandonando os serviços burocráticos da Câmara Municipal, até que fiquei praticamente só a trabalhar em coisas dedicadas ao turismo. E comecei a interessar-me pelos barcos, muito especialmente porque no turismo organizávamos passeios na ria. Esses passeios eram através tínhamos 3 lanchas na altura, a Cita 1, Cita 2, Cita 3, uma de 7 lugares, outra de 20 lugares e outra de 27 lugares. Por e simplesmente, esses passeios eram feitos de uma maneira um bocado artesanal. Uma pessoa que estivesse interessada em fazer o passeio reservava a lancha e depois, em qualquer altura, e depois utilizava ou não utilizava e não tinha que pagar nada por isso. O que quer dizer que havia, por exemplo, grupos de pessoas em Aveiro que reservavam as lanchas maiores para passeios durante o verão, ocupavam praticamente todos os fins de semana e depois escolhiam alguns dias e os outros não eram utilizados. Com o andar do tempo e com o aumento do número de turistas, principalmente estrangeiros em Aveiro, eu sugeri que se fizesse o seguinte: de manhã, quando surgia alguém interessado em fazer um passeio na ria, eu já não me lembro das importâncias, mas uma família de 4 pessoas, eu diria assim: olha, um passeio a São Jacinto, por hipótese, eu vou dar um número perfeitamente ao calha, custa 75 escudos. Portanto, para 4 pessoas era menos de 20 escudos por pessoa. Mas depois, se surgirem mais pessoas, fica mais barato. E fixava-se uma partida, por hipótese, para as 2h30 da tarde. As pessoas que aparecessem de manhã, se chegasse às 20 pessoas, já sairia a lancha de 20 pessoas que custaria, por hipótese, 150 escudos. O que quer dizer que cada pessoa já só pagaria 7,5 euros e podia chegar a de 27 lugares, o que ia embaraçando o passeio. Com o andar dos tempos, achou-se por bem que talvez fosse bom para comercializar estes passeios, não havia outra maneira a não ser durante o inverno, vender junto de agências estes passeios. E para isso era preciso ter a certeza que tinha que estabelecer uma hora para os circuitos. E foi o que se fez. Pensou-se comprar uma lancha maior, uma lancha para 80 pessoas, foi a lancha Santa Joana,
uma lancha que podia navegar em 60 centímetros de água, na medida em que os hélices trabalhavam em túneis e podia ir até à torreira com qualquer maré. As outras duas, a lancha maior de 27 lugares que eu falei há bocado, na maré menos de meia maré alta, não podia passar daquele antigo bacalhoeiro que estava a sul da torreira, a servir de unidade hoteleira, na medida em que não tinha água suficiente, mas essa lancha Santa Joana ia até à torreira com qualquer maré. E era um circuito que era vendido durante o inverno nas agências de viagens, tanto em Portugal como no estrangeiro. E foi um êxito. Foi um êxito na medida em que, durante o verão, saía com ótimas lotações todos os dias. Saía de Aveiro, se eu não me engano, às 10h30, ia até à torreira, e a intenção é que se pudessem ver os molicheiros que ainda havia na altura, se pudesse ver o barco de mar na torreira, e depois voltava a Aveiro depois do almoço, à meia da tarde. Mais ou menos em que anos é que isso estava a passar? Isso foi fim dos anos 70, anos 80. Mas não sei agora, mais nos anos 80. Mas foi uma pena que se tivesse acabado com esse passeio, na medida em que foi um êxito, e acho que, segundo me disseram no outro dia, o turismo na torreira ressentiu-se bastante com essa falta desse circuito. Essa lancha teve, segundo me disseram, teve um fim triste, na medida em que, a determinada altura, uma lancha com ótimos acabamentos, com assentos estofados, com um bar, com salva-vidas, com coletes salva-vidas individuais, com uma balsa, acabou a transportar pessoas entre o Forte da Barra e São Jacinto, quando não foi pensada para isso. A lancha foi pensada para um turismo de qualidade. É uma pena que ela, não sei se ainda trabalha a fazer nesse tipo de atividades, mas foi uma pena porque ela não foi pensada com essa intenção. Ora bem, durante esse tempo vi muito barco, fiquei a gostar muito da Ria, contactei muita gente ligada aos barcos, e daí que me interessasse bastante, muito especialmente pelos barcos molicheiros. Ora bem, sempre entendi, quando eu fui para o turismo, já existia o concurso dos painéis dos barcos molicheiros, que tinha sido criado por um vereador da Câmara, o Sr. Arnaldo Estrela Santos, que era um vereador da Câmara, e, portanto era o Presidente da Comissão Municipal de Turismo. Foi para o turismo em que ano? Em 1957, em finais de outubro de 57. Desculpa. Mas este concurso já se realizava quando eu fui para o turismo. E pretendia-se com isso manter a pintura dos barcos e que as pinturas fossem cuidadas, não é? Que os proprietários dos barcos cuidassem das pinturas dos barcos e mantivessem as pinturas tradicionais. E era um facto que todos os anos o concurso realizava-se no dia 25 de março, que era o dia da abertura da Feira de Março, e as pessoas vinham a Aveiro era um dia de festa, vinham a Aveiro para a inauguração da feira, e vinham a Aveiro também, nem todas vinham com a intenção de ganhar, porque nem todas tinham as pinturas em tal estado que soubessem ou que tivessem pretensões a ganhar um dos prémios. Não sei se eram 3 ou 5 prémios. Creio que seriam 3 prémios só. Havia prémio de presença, o prémio de presença era 10 escudos, ou seja, 5 cêntimos agora. Todos os barcos tinham prémio de presença. E depois tinha, se não me engano, 3 prémios para os primeiros classificados. Mas eu sei que um dia que se juntaram 72 barcos, e eram tantos barcos no Canal Central que se passavam de um lado para o outro a pé.
Agora, o concurso, as classificações eram feitas por, assim, de uma forma um tanto ou quanto aleatória, na medida em que o júri montava-se ali junto à entrada da feira, de fronte do Café Gato Preto, montava-se ali um palanque. O júri era presidido pelo Presidente da Comissão Municipal de Turismo, que obrigatoriamente não tinha que saber nada sobre pinturas de barcos moliceiros. Era o Comandante de Porto, que por inerência fazia parte da Comissão Municipal de Turismo. E depois eram uns jornalistas ou umas pessoas amigas que fossem a passar, que faziam parte do júri. E classificavam as pinturas, ou porque as achavam bonitas, ou porque lhe achavam piada, mas não porque tivessem grande conhecimento das regras que não estavam escritas, mas que eram tradicionais nas pinturas daqueles barcos. Até que um dia, se eu não me engano, em 1969, eu tenho quase a certeza que foi nesta data, o barco vencedor tinha na proa, por bombordo, tinha o dragão, o São Jorge e o dragão, numa pintura feita pelo Zé Penicheiro. Ora bem, para começar, as pinturas dos barcos são pinturas populares, feitas por pintores populares. Portanto, o meu amigo Zé Penicheiro nem devia ter participado do concurso, porque era um pintor consagrado e aquilo não é um concurso para pintores profissionais, para pintores com a categoria do Zé Penicheiro. Mas ganhou o primeiro prémio e eu fiquei mas danado. E não podia fazer nada, é evidente, era só funcionário, na altura devia ser encarregado do posto de turismo ou qualquer coisa assim do género. Mas passados uns dias falei com o Presidente da Comissão Municipal de Turismo, que era o Sr. Carlos Alberto Machado, e disse-lhe ao Sr. Carlos Alberto, isto não pode ser, Sr. Machado, isto não pode ser assim, na medida em que está a subverter um bocado as pinturas, estamos a abandalhar um bocado as pinturas dos painéis. E expliquei-lhe a razão, quer dizer, as pinturas são pinturas tradicionais, têm uma certa regras, e estamos a subverter isso. De maneira que, se o senhor me autorizar, para que não aconteça outra vez, eu faço uma espécie de manual das pinturas e em futuros júris isso é entregue aos júris e aos jurados e eles, pronto, têm uma informação sobre aquilo que devem apreciar. Ele autorizou-me, eu fiz esse caderno, meio de folhas datilografadas. Houve um desenhador da Câmara, o Sr. Mário Martins, que me copiou os desenhos do tomo dos moliceiros do Domingos José de Castro e nos anos seguintes, no ano seguinte isso foi entregue realmente aos jurados que souberam quais eram as regras a que deviam obedecer as pinturas dos barcos moliceiros. Acontece que toda a gente gostou muito daquele folheto e entusiasmaram-me e eu a partir daí fiz o meu primeiro livro, que é o livro chamado Moliceiros, em 1971. Acontece que ultimamente eu tenho reparado, e dando um salto para o presente, tenho reparado que está a acontecer um bocado agora o que aconteceu nessa altura. É que estão a subverter um bocado as regras, e eu quando digo regras entre aspas, das pinturas dos barcos moliceiros. Porque antes os barcos tinham, nos painéis havia uma variedade grande de motivos, quer dizer, motivos políticos, motivos religiosos, motivos monumentais, motivos patrióticos, motivos desportivos, havia uma variedade grande. E, por exemplo, havia a influência de livros, de postais ilustrados, dos livros escolares, e eu ultimamente comecei a ver uma influência muito grande de motivos que lhe chamam jocosos. A brejeirice da velharia. Mas eu chamo-lhe brejeiros. De antes já havia muitos painéis salgados, com duplo sentido, e alguns com bastante sal.
mas agora estamos a exagerar. Eu ainda hoje vi um que achei mal criado. Mal criado. Não é que tivesse uma asneira, e só não tinha uma asneira por pouco. E eu nunca vi, por os milhares de painéis que vi, nunca vi nenhuma asneira. Vi desde muito salgados, mas nunca vi nenhuma asneira. E pensei eu que esta influência que se vê muito nos barcos, principalmente nestes que transportam aqui os turistas dos canais de Aveiro, que tivesse a influência da net, deste tipo de mensagens que circulam na net. Para minha surpresa, disseram que se não tiver esse tipo de painéis, que o júri que não os classifica bem. E até me deram um exemplo de um marnoto que aqui há uns anos pediu ao pintor para fazer painéis com 4 motivos diferentes e não foi classificado. E ele voltou para o pintor e disse: para a próxima quero só gajas, porque era a única hipótese que ele tinha de ganhar algum dinheiro no concurso. E mandar pintar um barco custa dinheiro. Aquilo, o pintor não trabalha não trabalha de graça. Tenho a impressão que foi um moliceiro da Torreira que disse isso. Como? Tenho a impressão que foi um moliceiro da Torreira que disse isso. Foi. Bem, daí que outra coisa que é pena e que está a desaparecer, quer dizer, antes nas faixas delimitadoras dos painéis havia uma linguagem simbólica que está a desaparecer. E essa linguagem simbólica representava o seguinte: os moliceiros começam a aparecer moliceiros pela seguinte razão: naquela grande língua de areia que começou a descer do norte para sul e que formou a Ria de Aveiro, essa língua era só areia. Ora bem, a areia é improdutiva, nela não cresce nada. E para tornar esses campos, essas zonas, para as transformar em campos agrícolas, era necessário um fertilizante. E qual era o fertilizante que se tinha à mão? Para além dos excrementos, dos animais e das pessoas, verificou-se que a vegetação da ria, quando já havia ria, que constituía um bom fertilizante para se utilizar nesses terrenos e para os transformar em campos agrícolas. E começou-se a apanhar, portanto, essas diferentes ervagens existentes, portanto, na ria, para utilizar como fertilizante nos campos. E os agricultores começaram a verificar que era um êxito. E daí começou a haver muita procura. E com a procura começou a haver a especialização. Deixou de ser o próprio lavrador que foi apanhar o moliço, como nós chamamos, para os seus campos, mas passou a haver uma pessoa que só apanhava moliço para vender para os agricultores. Passou a haver, portanto, a profissão do moliceiro. E essa dupla atividade de homem do campo e homem da água, o moliceiro, estava representada nos antigos painéis dos barcos moliceiros. Se reparar, no painel, por exemplo, no painel de proa, normalmente essa atividade de homem ligada à água, portanto, na roda da proa, estava representada por ou por uma zona ondulada que representava o movimento da água, ou por um encordoado, ou por meias conchas. Queria dizer, eu exerço uma atividade ligada à água. E o resto eram flores que, portanto, significavam a sua atividade campestre. Para além disso, e estas competições juntavam milhares de pessoas dos dois lados do Canal das Pirâmides. Para além disso, a Festa da Ria ainda tinha mais um festival
de folclore regional e tinha um festival de folclore internacional em cima de barcos moliceiros no canal central, de frente do Clube dos Galitos, festival esse que chegou a ser transmitido em direto pela Rádio Televisão Portuguesa e que era um êxito de tal natureza que atraía tanto público que obrigava a que fosse fechado as duas ruas que circundavam o canal, que fossem fechadas ao trânsito, tanto a Rua João Mendonça como a Rua do Clube dos Galitos. Portanto, eram espetáculos que não só o que eu chamava, em termos de turismo, fazia 2 em 1. Não só atraía pessoas a Aveiro para ver esses espetáculos, como animava as pessoas de Aveiro ou os turistas que estivessem em Aveiro. Isto Só já agora, porque falou na regata já da Torreira para Aveiro, mas havia uma regata primeiro mais antiga. A primeira regata que eu sugeri que se fizesse partia de São Jacinto. Partiu de São Jacinto, de uma pequena praia, junto do Cais da Pedra. E nessa regata participaram também poucos barcos mercantéis, e a intenção foi que se juntasse o máximo possível de velas, porque a minha intenção, quando sugeri esta regata, foi que que se juntassem na ria o máximo possível de velas, e para que os fotógrafos, tanto amadores como profissionais, tivessem oportunidade de tirar fotografias e de fazer filmes que viessem a constituir ótimos veículos de propaganda da nossa ria e dos nossos barcos. E aí nessa regata, os barcos os fotógrafos podiam e cineastas podiam vir desde São Jacinto até Aveiro pela ria a fotografar e a filmar, e tinham a antiga estrada da Gafanha toda, aqueles 3 ou 4 quilómetros, para fotografar. Como a regata foi um êxito, eu lembrei-me que podíamos aproveitar mais 8 km da estrada de Torreira a São Jacinto e as correspondentes milhas náuticas para propiciar mais esse tempo todo, mais esse espaço todo, para que houvesse mais fotografias e mais filmes, o que veio a acontecer e com muito êxito, na medida em que a regata não foi transmitida em direto pela televisão. Era impossível agora estar a televisão a transmitir uma regata de 2 horas, mas teve largos espaços de transmissão na televisão portuguesa. Daquilo que eu li já e que escreveu, tinha preocupação na marcação das regatas e na maneira como fazia a partida. Ora bem, eu, do pouco que sei de ciência náutica, há uma coisa que eu aprendi, quer dizer, é que a água da ria mexe para um lado e para o outro, a água da ria sobe e desce, e encolhe e alarga, conforme as marés. Daí que, antes de realizar a primeira regata, tive a preocupação de falar com pessoas entendidas no assunto e saber qual era a melhor maneira de fazer vir os barcos da Torreira para Aveiro. E não me interessava muito saber quais eram as qualidades náuticas dos moliceiros. O que me interessava era dar espetáculo, era propiciar um espetáculo para quem visse, e muito especialmente para fotógrafos e cineastas. E daí que falasse não só com especialistas de vela, mas também com moliceiros. E foi-me dito que a melhor maneira de se realizar a regata era a seguinte: fazer com que os barcos viessem do Cais da Torreira até São Jacinto com a maré a vazar, apanhar-se o virar da maré em São Jacinto e vir com a maré encher para Aveiro. Fiz isto durante, não sei precisar, mas sei que foi até 1986 e nunca tive nenhum problema, nunca ficou nenhum barco pelo caminho. Os que partiram chegaram todos a Aveiro
sem problema absolutamente nenhum. Agora chegaram os mais depressa, outros, havia barcos que vinham para ganhar, havia outros que vinham para fazer a regata, que vinham passear à beira, havia uns que traziam a família toda, havia outros que só lá vinham dois dentro para ter pouco. Não havia número fixo de tripulantes? O mínimo eram dois. Mínimo eram dois, não havia máximo, cada um trazia o... Havia desde que traziam a família toda e amigos que queriam vir passear à beira. Uma coisa que o senhor me falou quando fazia... Agora, uma coisa que eu exigia é o seguinte: a vela só os 24 metros de moliceiro, o mastro era só os 8 metros e bicos do moliceiro. Ninguém vinha com vela de mercantel, se bem que alguns tentassem, mas eu obrigava-os a pôr a vela de mercantel no castelo da proa. E o mastro era só o mastro de moliceiro. Ninguém vinha... Isso não autorizava. O que eu autorizava é que as tostes, que as tostes fossem utilizadas às vezes deitadas para apanhar vento. Isso autorizava, porque fazia parte da parlamenta do órgão. E as partidas eram todas dadas da mesma maneira. Eram os barcos no cais, eu estava com a lancha ao largo e dava-se, e o sinal de partida era dado com o claxon do barco. E a tripulação estava em terra? E a tripulação estava toda na mesma posição, ou no cais, ou dentro do barco, toda na mesma posição. Estavam picados na areia? Quando a partida foi na praia, a primeira, em Santa, foi tudo na areia. Os barcos todos com a proa encostada, todos aproados na areia, estavam os barcos, todos os barcos estavam assim. Com a maré encher, não havia problema nenhum de desencalhar os barcos, é evidente, não? Uma coisa que falámos das regatas, mas o seu livro, o primeiro livro que escreve, penso eu, é o glossário de termos sobre moliceiros, os termos técnicos do moliceiro. Quer dizer, tem um capítulo sobre a apanha do moliço. O primeiro capítulo é sobre a construção do moliceiro, o segundo é sobre a apanha do moliço e o terceiro é o glossário dos moliceiros, que eu aqui há um dia destes a lê-lo verifiquei que tem uma grande asneira quando eu digo que a chança, que não serve para nada, que só tem o efeito decorativo, quando a chança, que é aquele pequeno recorte que tem no leme, tem uma coisa, tem um efeito, tem uma função prática, que é quando se quer levantar ou baixar o leme, passa-se um cabo, encaixa-se um cabo na chança e sobe-se e desce-se o leme. Além dos moliceiros, tem outro trabalho ligado ao sal. Tenho, sim senhor. Tenho esse trabalho porque eu fui muito amigo de Maná Regala. Maná Regala foi um armador olímpico e marnoto. E falávamos muito de sal. E um dia eu resolvi-me a fazer a mesma coisa para o sal que tinha feito sobre os moliceiros, ou seja, um glossário. Na medida em que aquela linguagem utilizada nos barcos, mas ali algum dia perder-se-á. No que respeita às salinas, mais ou menos ano, ninguém sabe o nome daquela nomenclatura dos nomes das várias peças, das várias alfaias. E resolvi-me então fazer uma apanha dessas designações. E durante anos andei a fazer fichas disso, daí que, por exemplo, dos últimos marnotos, havia deles que já não conheciam algumas designações que eu apanhei de pessoas mais antigas. E havia algumas alfaias que as utilizavam, que eu tenho no meu glossário, que não eram conhecidas dos marnotos na altura. E havia, por exemplo, o caso de uma alfaia que era única, só uma pessoa é que tinha tido aquela alfaia. E fiz esse glossário. Curiosamente, no ano passado,
e por casualidade vim a saber que já tinha sido motivo de uma tese de mestrado de um aluno da Universidade de Aveiro, de um trabalho de traduções. Eu agora sei que tem aí consigo uma estatística, voltando aos moliceiros, fizemos intervalo no sal, vamos voltar aos moliceiros, tem uma estatística consigo do número de barcos e consoante os anos. Tenho esta estatística já há muitos anos. Eu creio que nesta estatística, que neste número que estarão englobados também as herbeiras, e os números são os seguintes, que eu apanhei isto no registro da Capitania. Em 1889 havia 1.342 embarcações que se dedicavam à apanha do mouriço. Em 1925 havia 1.356. Em 1935, 1.008. Em 1938, 830. Em 1949, 794. Em 1955, 827. Em 1958, 702. Em 1959, 542. Em 1961, 666. Em 1964, 613. Em 1966, 609. Em 1967, 602. Em 1969, 164. Em 1974, 78. Em 1975, 56. Em 1980, mais ou menos, 25. Em 1990, 20. Em 1996, 27. Em 2002, entre 40 a 50. É uma coisa curiosa verificar que a grande quebra se verificou entre 1967 e 1969. Eu tenho para mim que a imigração que teve uma função decisiva nesta brutal queda em 2 anos, em que se passou de 600 embarcações para 164 embarcações. A Quimigal, tem ideia quando é que a Quimigal em Estarreja começou a laborar? Não tenho. Mas também pode ter a ver com as técnicas de adubo, não? Sabe, eu aí não me acredito muito. E não me acredito muito, e vou dizer porquê. É que eu ouvi mais que um agricultor dizer que em terras adubadas com químicos que se fazia uma colheita e acabou. E quando se utilizava o mouriço, que se fazia uma colheita e 2 e 3 e que a terra continuava a produzir. Eu vi muitas vezes e mostrei muitas vezes quando trabalhava como guia de turismo, muito especialmente naquelas zonas das quintas, havia areia, havia uma camada de mouriço, onde cresciam as batatas, onde crescia o feijão e outra camada de areia. E as batatas e os feijões e os tomates cresciam no mouriço. Com o andar dos tempos, esse mouriço e depois as folhas e as raízes das culturas foi-se transformando num solo arável. Mas, para mim, o que fez acabar com os moliceiros foi o ter desaparecido o mouriço. E porquê é que desapareceu o mouriço? Foram as obras do Porto. Porque na Ria de Aveiro houve várias atividades concomitantes. Uma era o Porto de Pesca, outra era o Porto Comercial, outra era o Porto Industrial, outra era as Salinas, outra era a apanha de mouriço, outra era o turismo, por exemplo, turismo de sul para norte na Vagueira, na Costa Nova, na Torreira, no Arainho. Por simplesmente qual é que economicamente era mais importante? Era o Porto de Aveiro. E para que o Porto se desenvolvesse,
muito especialmente quando a Lota saiu de Aveiro e foi para o sítio onde está hoje, era preciso que os canais do centro da ria se tornassem mais navegáveis. E para que os canais se tornassem mais navegáveis e dessem acesso a navios de maior calado, era necessário que as correntes na vazante tivessem mais força e fossem correntes de varrer. E para isso era necessário alterar a geografia dos canais do centro da ria. Isso foi conseguido apertando os canais. Consequência disso, a água saía com mais força, a profundidade dos canais tornou-se maior, mas as correntes de água salgada foram até muito mais longe e levaram muita areia. Essa areia acabou por tapar as antigas praias de Moliço e transformou, ao contrário que muita gente pensa, o Moliço, que é o conjunto da vegetação submersa da ria, não cresce em água salgada, cresce em água salobra, e quando a água começou a ficar muito salgada, o Moliço morreu, porque não se dá na água muito salgada. E por isso acabaram os moliceiros. É que não havia, porque deixou de haver moliço, ou o que há é muito pouco. Essa para mim foi a principal razão para a desaparição do moliço. O que não quer dizer que não haja outras causas, que os moliços químicos, que os adubos químicos também não tenham contribuído para isso, que a imigração também não tenha contribuído, mas para mim a grande causa para a desaparição do moliceiro as obras do Porto que deram cabo das praias do Moliço. Agora, eu, por exemplo, nos anos 80, eu lembro-me que as câmaras e a Junta Autónoma tiveram uma ação extremamente importante para os moliceiros. Eu agora vou dar um número que eu já não sei se era este. A marcada de Moliço custava 3 mil euros. 3 mil escudos. 3 mil escudos. Mas o lavrador não pagava 3 mil euros, pagava só 3 mil euros, estou a dar com os euros. 3 mil escudos. Mas o moliceiro recebia os 3 mil escudos. 1.500 eram pagos pelo agricultor e os outros 1.500 eram pagos pela Câmara e pela Junta Autónoma. E toda a gente ganhava com isso. A Câmara, a Junta Autónoma ganhava porque a ria era limpa. A Câmara ganhava porque os seus agricultores cultivavam os campos e tinham os campos a produzir. O moliceiro ganhava porque recebia, por cada barcada de moliço, 5 toneladas, recebia 3 mil escudos. E o agricultor ganhava porque só pagava 1.500 escudos por um bom fertilizante. E 3 mil euros ou 3 mil escudos para o moliceiro não era mal pago. Não era mal pago, porque, como sabe, era uma parte para o barco, era outra parte para o arraio e outra parte para o camarada, né? E era bem pago. Isto foi bom, isto funcionou. Enquanto houve moliço. Quando deixou de haver moliço, acabou. Disse em que datas mais... Isto foi anos 80. Anos 80. E quem entrou nisto foi a Câmara de Estarreja, a Câmara da Mortosa e, se eu não me engano, a Câmara de Alvarco. Agora, os 3 mil escudos, eu não tenho a certeza. Tenho uma vaga ideia que seria. É uma ideia. Tenho uma vaga ideia que seria. Uma coisa que os moliceiros têm falado muito nas regatas é que antigamente houve um tempo em que havia um subsídio de pintura. Não era o prémio de pintura, havia um subsídio de pintura. Tem ideia? Não tenho ideia disso. A ideia que eu tive no tempo em que eu estive metido nisso é que se pagava um prémio de presença. É o equivalente, pronto. Era o prémio de presença. Toda a gente que participasse na regata tinha um prémio de presença. Toda a gente que participasse no concurso dos painéis tinha um prémio de presença. E havia mais os prémios para os primeiros classificados. Pode ser. A única ideia que eu tenho é que, nessa altura em que chegámos,
E quando eu fui para o turismo, o prémio de presença, isso eu tenho a certeza absoluta, portanto, em 1957 era 10 escudos. E 10 escudos são 5 cêntimos agora. Mas naquele tempo era muito dinheiro. Eram 10 escudos, eu digo quanto eram 5 maços de tabaco. 5 maços de tabaco. Um maço de tabaco, 3 vinhos, portugueses suavam ao Paris, custava 2 escudos. Se nós agora vamos visitar um pouco o Diamantino Dias, como é que um homem com a formação que tem, bacharel, licenciado, não exerce a profissão para a qual tirou o curso e se dedica ao turismo? O que é que o chama para o turismo? Bem, vamos lá ver. Eu fui para o turismo, quando fui para o turismo eu não era bacharel nem licenciado, eu tinha o curso do liceu. E foi depois, muito mais tarde, que eu tirei os cursos universitários. Porque eu, no meu 5º ano de liceu, eu reprovei em francês. E como reprovei em francês, não pude seguir para letras, que era aquilo que eu gostava. E tive que ir fazer a linha F. Portanto, como não gostava, deixei de estudar. Como deixei de estudar, tive que ir trabalhar. E fui trabalhar primeiro para a celulose, onde estive 2 ou 3 meses, e depois fui praticar para as finanças durante perto de um ano, e depois concorri para os serviços de turismo da Câmara de Aveiro, como disse, para fiscal informador dos serviços de propaganda e turismo. Depois, mais tarde, quando houve a possibilidade, mesmo com a deficiência em francês, porque eu tinha abandonado o exame, de se seguir para letras, então eu, como tinha 2 disciplinas comuns, que era a Organização Política, a OPA, e tinha Filosofia, como eu tinha feito, entretanto, no Instituto Francês tinha o 3º ano do Instituto Francês e mais 3 anos de Literatura, o que me tinha dado um diploma da Universidade de Toulouse que me permitia ensinar francês em qualquer país do mundo não francófono. Entendi que não tinha que estudar para fazer o 7º ano do liceu de francês. Português, li uns extratos e andei durante um ano, arranjei uma explicação de latim e de grego e fiz o 7º ano da linha A. E depois, como apareceu a Universidade de Aveiro, matriculei-me na Universidade de Aveiro. Fiz o 3º ano da Universidade de Aveiro, mas para fazer a licenciatura em Aveiro tinha que ir dar aulas, e eu não queria sair de turismo, a minha vida era no turismo, de maneira que pedi a equivalência e fui para Coimbra. Sempre a trabalhar no turismo? Sempre a trabalhar no turismo, nunca deixei de trabalhar no turismo. Entretanto, andei em Coimbra, como não podia fazer as 6 disciplinas que me faltavam, que eu nunca fui aluno voluntário, sempre fui ordinário. Num ano, fiz 3 cadeiras num ano, e quando pedi, ao fim do ano, pedi uma certidão, me interessava essa certidão com as notas das 3 cadeiras. Disseram que eu tinha acabado um curso, para a minha surpresa, tinha feito bacharelato em Filologia Românica, e eu depois continuei, e quando acabei, para a minha surpresa, depois do outro ano tinha feito a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses e Franceses. Mas eu sempre estive no turismo. O que eu estive foi na Câmara, e depois estive na região de turismo, que foi um trabalho essencialmente meu. A região de turismo da Rota da Luz saiu-me do corpo. Há uma coisa engraçada, não tem piada nenhuma no seu currículo, a sua obra e a sua visibilidade pública. O Diamantino Dias tem permanecido uma pessoa quase clandestina no meio disto tudo a trabalhar. Tem a sua coluna, a sua página no Aveiricultura, não é? A página de Diamantino Dias, mas não é uma pessoa muito badalada, muito convidada.
Sabe, é que eu nunca pertencia a nenhum partido político. E uma pessoa... Eu, na altura, eu aqui há 20 e tal anos, era uma pessoa muito conhecida em Aveiro. Era suficientemente conhecida para, ali naquela estante, eu poder mostrar uma carta, onde eu recebi uma carta de França, Diamantino Dias Aveiro, Portugal, e a ter recebido. Portanto, aqui em Aveiro era uma pessoa conhecida. E mesmo a nível de... mesmo extravasava aqui a cidade. Mas para ser uma pessoa importante tinha que pertencer a um partido político, e eu nunca pertencia a nenhum partido político. Houve uma história, numa conversa que tivemos os dois, sobre, que me contou, sobre uns filmes para a RTP, sobre a Ria e o mar, em que Diamantino Dias fez, digamos, o texto em francês e em inglês, se não estou em erro. Não, eu quer dizer, eu fiz um filme para a RTP Norte, integrado no programa Setentrião, porque quando eu falei há bocadinho no Festival de Folclore Internacional, que tinha sido feito para a Festa da Ria, veio para aqui uma equipe de televisão para preparar a transmissão durante uns dias. E o realizador entendeu por bem aproveitar o tempo e fazer qualquer coisa enquanto a equipa que estivesse em Aveiro. E então pensou fazer, para esse programa Setentrião, que passava na RTP Norte, pensou por bem fazer um filme de perto de 45 minutos sobre cerâmica aveirense, barcos moliceiros e poesia popular. E pedimos se ele fazia um texto de 10, 12 minutos sobre os moliceiros. E estabelecemos um contrato, que se eu não me engano era de 10 mil escudos, que eu aceitei. E perguntou-me se eu conhecia alguém para falar sobre cerâmica. Eu indiquei uma pessoa minha conhecida, um advogado de Aveiro, e o poeta popular era um senhor que trabalhava na celulose. Passados uns dias vieram ter comigo a dizer que o senhor, esse advogado, que era um orador brilhante, que não era capaz de falar para a máquina porque sabe tudo que fosse cara e orelha, como me chama, não sei nome, não dava, não podia, não era capaz de falar para a máquina. E só aumentava o texto para 20 minutos. E eu disse, é mais fácil um texto de 20 minutos que um texto de 10 para falar sobre moliceiros, não é? Depois uns dias, passados uns dias, se ele arranjava um texto de 30 minutos, porque o poeta popular também entupia a falar para a máquina. E se eu fazia o texto de 30 minutos, tá? No fim, perguntaram-me se o senhor era capaz de apresentar o filme. Eu apresento o filme também apresento, já agora vou experimentar se sou capaz de falar para uma máquina de cinema, que por acaso não foi. Por acaso era de vídeo. E fiz este filme para a televisão portuguesa, sempre por mesmo preço, não passou dos 10 mil escudos. Só filei quando depois já estava na região de turismo e tentei comprar uma cópia em VHS para a região de turismo e pediram-me mais caro, que iam pago como autor do filme. Esse filme ainda passou em 2017. Lembra-se do nome do filme? Moliceiros de Tempo para Morrer. Moliceiros de Tempo para Morrer. Quando quiseram levar mais caro, eu então eu refilei. O realizador era Marcos Vicente. A parte disso, depois participei muitas vezes, muito especialmente como produtor executivo em filmes para tudo que fosse país, quer dizer, sei lá, tudo que fosse país como produtor executivo, e tenho mesmo participação a falar para filmes, por exemplo, em França também tenho. Voltamos, ainda não saímos dos moliceiros, mas voltamos lá outra vez. Como nos últimos anos tem havido, todos os anos sai um barco, este ano felizmente saíram 2 barcos novos, houve uma altura em que faltavam barcos, agora faltam arrais. Como é que vê a situação atual e o que é que se pode fazer ou o que é que se poderia fazer para que não se perca parte da tradição, já que parte dela, como diz,
se perdeu no tamanho das velas, no tamanho dos mastros, em algumas condições, nas pinturas. Eu pessoalmente acho que o barco, quer dizer, só pode para transporte de turistas, não é? Na medida em que acabou a sua matéria-prima. O Moliço acabou, não há maneira de tornar a haver Moliço, de maneira que o barco só pode ser mantido para transportar turistas. Agora, acho que o ideal será sempre que o barco possa utilizar a vela, porque o barco Moliço era um barco à vela. Agora adaptou-se ao motor, pronto, quer dizer, mas sempre possível. O grande sítio, para mim só há 2 sítios para se fazerem passeios de barco moliceiro, é na Torreira e na Costa Nova, onde há água, onde há espaço, onde há espaço para se fazerem passeios de barco à vela. Mas agora, pronto, quer dizer, aqui em Aveiro utilizam-se os barcos, como não se pode navegar à vela, utiliza-se o motor. O mau é que há pessoas que acabam os passeios e não têm ideia nenhuma que andaram num barco à vela, num barco que na sua origem era um barco à vela. Devia-se fazer qualquer coisa para que as pessoas saíssem daqueles barcos a saberem que eram antigos barcos à vela. E eu escrevi há pouco tempo um artigo para o jornal a criticar que os barcos fossem conduzidos por pessoas que têm que ter a sua carta passada pela autoridade marítima que lhe permite pilotar o barco, e as pessoas que andam a mostrar, que andam a servir de guias, não têm nenhuma habilitação própria que lhe permite dizer barbaridades enormes sobre a ria, sobre os barcos moliceiros, sobre a cidade, e impunemente dizem barbaridades enormíssimas, não é? Agora, o barco em si terá que acabar como barco de turistas, como as gôndolas em Veneza, com quem nós não temos nada a ver, quer dizer, mas também é um barco para transporte de turistas. E os nossos barcos, e eu não gosto nada desta, de se comparar a Aveiro com Veneza, mas os nossos barcos terão que ser barcos para transportes de turistas. Agora, se possível, à vela. Eu defendo intransigentemente os moliceiros à vela. Agora, no que respeita às pinturas, eu gostava que, pelo menos no que respeita àquela linguagem simbólica que eu falei, que se mantivessem os símbolos marítimos nas pinturas dos barcos, muito especialmente na roda da proa. Os movimentos ondulados a representar a água, as meias conchas a representar, portanto, os crustáceos, não é? Os encordoados a representar os cabos da embarcação. Acho que isso é importante, faz parte da história dos barcos. É muito importante. Não porem só flores. Os homens dos barcos não eram só camponeses, eram camponeses e eram homens ligados à atividade marítima, daí que esses símbolos devessem continuar a constar das pinturas dos barcos. E no que respeita aos motivos, não serem só motivos brejeiros, quer dizer, as pessoas podem achar muita piada àquilo, mas era um dos motivos. Há tanta coisa para lá pôr, quer dizer, coisas de atualidade. Por exemplo, eu gostei muito de ver aquele painel do rito, o galo com ondas, a dizer, aqui canto mais alto que... Era o antigo, aqui canto mais alto do que tu. Aqui canto mais alto. Acho que é de uma crítica perfeita, quer dizer, aqui na ria quem manda são os de cá, não são os estrangeiros, quer dizer, e ao mesmo tempo chama a atenção para a enorme colónia de flamingos que existem cá na ria de Aveiro. Tem uma multiplicidade de leituras enorme, não só chamar a atenção para o grande número de flamingos que existe na ria de Aveiro, mas pode-se fazer uma leitura muito mais profunda que isso, para dizer, aqui em Aveiro, manda-os de Aveiro. Manda-os cá estão. Manda-os cá estão. Quer dizer, e pode-se dar a profundidade que a gente quiser àquele painel, está muito bem pintado.
Quer dizer, não é preciso ir para coisas ordinárias, como hoje vi lá num barco, eu não quero dizer, não me atrevo a dizer. Pronto, quer dizer, agora... Mas e já agora só uma coisa, há aqui um círculo vicioso. Os painéis são brejeiros e caem um bocado nisso, porque o júri é isso que permeia. Segundo dizem, e depois permeia. E depois, ora, se o júri também não for educado... Era bom que o júri soubesse destas regras, quer dizer, os painéis, quer dizer, as tintas, quer dizer, tintas primárias, as meias tintas só para pormenores, estas regras das cercaduras dos painéis, saber a variedade grande que havia, quer dizer, tudo isso deviam ter conhecimento disso, saber que normalmente o painel de bombordo, o painel de bombordo de proa, que era o painel do comando, quer dizer, que era o painel de comando, que muitas vezes era um cavaleiro, não quer dizer que fosse sempre um cavaleiro, mas era o painel mais importante do barco, que era o painel... Era bom que soubesse isto não está escrito em nenhum lado, não, que eu já o escrevi, mas quer dizer, não é nenhuma regra, e escrevi eu, e não só, pessoas muito mais importantes que eu escreveram. Quer dizer, não há uma regra, não há um dogma, mas, quer dizer, é bom que esta tradição se mantenha. As tradições devem-se respeitar. E aqui é muito a pena se perder isso. O barco do Liceiro, pronto, agora as velas, eu hoje vi, as velas eram todas velas de mercantéis, exceto uma, só havia uma vela de 24 metros. De resto eram tudo velas muito maiores. Os mastros eram tudo mastros de 11 metros. Só havia um mastro de moliceiros de 8 metros. Mas desde que todos corram com as mesmas armas, não há problema nenhum, quer dizer, aceitam correr todos com mastros enormes, que já nem cabem dentro dos barcos, tudo muito bem. Agora, as pinturas, não, quer dizer, as pinturas mantenham as pinturas dentro do tradicional, porque é assim que elas são bonitas. Respeitem aquilo que se fazia bem. Não quer dizer que façam iguaizinhas, como é que se chamava aquele pintor ali de Paradilhote, Armindo ou Avelino, já não sei como é que ele se chamava. Não quer dizer que se façam iguais, mas eu gosto muito destas pinturas do José Manuel de Oliveira, acho que ele pinta muito bem, mas é pena se perder esta simbologia dos contornos dos painéis, é muito a pena. Se tivesse que fazer algum pedido a alguém, façam de novo o manual e distribuam ao júri. Sim, quer dizer, eu acho, para já, olha, eu não sei... Não há bons alunos sem bons professores, não é? Eu não sei quais são as pessoas que constituem o júri, até podem ser pessoas muito sabedoras, não faço ideia nenhuma quem são as pessoas que constituem o júri. O que eu sei é que em Aveiro, e não estou a apontar para mim, quer dizer, eu desde que saí do turismo nunca mais me meti nessas coisas, mas sei que em Aveiro que há pessoas que sabem muito mais disto que eu e que podiam ser convidadas para fazer parte do júri. E pelo menos, quer dizer, há literatura que essas pessoas que fazem parte do júri podiam consultar para que não classificassem os painéis só por terem mais piada ou menos piada. Os painéis vão muito para além da piada, muito para além da piada. E eu cito este caso do Flamingo e do Galo, que acho um painel excelente, dos melhores painéis que eu vi até hoje. Pronto, depois desta viagem no tempo na Ria de Aveiro, voltamos a Aveiro e vamos pensar nos canais. Já falou que da necessidade da formação turística, além de formação náutica, às tripulações. Há outra coisa, eu costumo dizer que os barcos que andam nos canais são amputados, já ouvi dizer assim, que são caricaturas, e por outro lado vendem a ideia de que quando uma pessoa faz um passeio no canal, faz um passeio na ria. Primeiro seria dizer que não é um passeio na ria. O segundo, apesar dos barcos andarem amputados ou serem caricaturas, não acha que deveriam pelo menos obedecer às dimensões e às medidas dos barcos tradicionais, embora amputados do mastro ou por vezes da bica, que é de propósito, podiam andar de bica e já não andam.
Sabe, eu escrevi aqui há uns tempos para o Diário de Aveiro um artigo sobre isso, porque à saída de um café com amigos meus, fui entrevistado por uma intitulada jornalista brasileira que me disse que estava a gostar muito de Aveiro. Isto foi antes do Carnaval. E depois eu, no seguimento da conversa, eu e os meus amigos, disse-lhe que sugeri-lhe que conhecesse um bocado a região da Ria e muito especialmente os seus arredores, palavra que ela por acaso não conhecia, muito especialmente a Ria. E ela disse, eu já conheço a Ria toda, fui dar um passeio de barco. E eu aí disse, calma lá, porque a Ria tem quase 45 km de comprimento, começa lá em cima, no Carregal, e agora já não vai até Mira, mas vai até o Poço da Cruz e chega a penetrar uns 11 km por terra dentro. E fiquei a pensar, escrevi eu, o que é que as pessoas com que ideia ficam depois de fazer um passeio aqui nos canais da Ria? Com que ideia ficam da Ria de Aveiro? Se pensam que estes 2.800 metros de água, se é isto a Ria de Aveiro. Eu fiquei a pensar nisso. Daí que, então, sugeri que fosse obrigatório que os guias, ou os pretensos guias que andam nos barcos, não tivessem que ser encartados, não tivessem que ter habilitação própria. O que eu penso é que as pessoas, quando deviam, eu pelo menos quando tinha a meu cargo os passeios na Ria e quando os barcos tinham que ir até à Torreira, os guias que nós contratávamos tinham que conhecer a história da Ria, tinham que conhecer a história da cidade, tinham que conhecer a história da região e tinham que vender isso durante o passeio. Tinham que falar sobre as salinas, tinham que falar sobre a formação da Ria, tinham que falar sobre o Porto, quando iam passar de fronte ali, de fronte do Porto Bacalhoeiro, tinham que falar sobre o Porto Bacalhoeiro, tinham que falar sobre a ida dos nossos barcos lá à Terra Nova, tinham que falar sobre a construção naval, tinham que falar sobre as diferentes artes de pesca que se praticavam na Ria, tinham que falar sobre a atividade dos moliceiros, tinham que falar sobre as salinas, tinham que falar sobre a história da cidade, tinham que saber disso, senão não andavam lá a ganhar o seu dinheirinho. Normalmente eram estudantes que durante o verão se dedicavam a essa atividade. E era assim que eu via os guias nestes passeios. Ora bem, agora podem dizer, mas eles não andam... Está bem, mas têm 45 minutos para contar a história, não é? Para contar essa história. Agora, os barcos, eu estou convencido e tenho provas disso. Há pessoas, há pouco tempo, uma pessoa minha conhecida disse-me que uma pessoa tinha andado nos barcos e que tinha, a quem tinham dado, não no passeio, penso eu, mas quem tinham dado uma miniatura pequenina de um barco moliceiro com um mastro, perguntou o que era aquilo. E disseram, isto é um mastro, mas os barcos são à vela. Não sabia que os barcos eram à vela. Não sabiam que os barcos eram à vela, portanto, eu acho que havia de estar em algum sítio um barco com vela. Aqui há muitos anos, eu estava no turismo e nós tínhamos um barco ali perto de onde era a antiga capitania, do lado onde é agora o fórum, estava aí um barco atracado todo dia. Estava aí um barco atracado todo dia, um barco moliceiro que pertencia aos serviços de turismo e que ia lá uma pessoa dava umas moedelas e tal para aquilo, porque precisava de água e tal, mas estava aí atracado todo dia para que as pessoas soubessem, vissem um barco moliceiro, porque nessa altura não havia estes barcos que andam aí a transportar os turistas nos canais, não é? Mas era bom que se soubesse que havia, e não custava nada, no meu entender, que esses barcos, quando vão até às pirâmides, que levantassem o mastro e uma vela das pirâmides até aqui, fazer 800 metros à vela para baixo. Normalmente os ventos são de noroeste aqui em Aveiro,
não gostava nada de virar a vela para baixo. Vinha 800 metros à vela, morria alguém por causa disso. Ocupavam as pessoas bem sentadas, encostadas ao bordo. Dois homens levantam um mastro de 8 metros, não é preciso ser nenhum super-homem para levantar um mastro. Podiam fazer isso, demorava mais um quarto de hora, 10 minutos, mas não era nada que não se pudesse fazer. E as pessoas ficavam muito mais agradadas se fizessem um bocadinho a vela para baixo, quando se pudesse, quando não houvesse vento, não vinham, não é? Mas era muito bonito fazer, como vi montes de vezes, fazer a entrada, barcos a entrarem pelo canal à vela. Era bonito, quando se pudesse. Não sei, quer dizer, é evidente que isso custa dinheiro e tal. Mas em vez de pagarem 10 euros, pagavam mais 2 euros ou 2,5 euros e valorizavam o produto. Porque este produto turístico, que tem muitos clientes, é um produto para turista de baixa qualidade, de muito baixa qualidade. É muito vendido, mas não tem grande qualidade. Quando vende o cartaz do moliceiro lá fora, vende-o com vela. Quando o turista chega aqui, vai para o canal, não tem vela. Ele foi enganado. Não tem vela nenhuma. Há muita gente que não sabe o que é um barco à vela. Há muita gente que não sabe o que é um barco à vela, quando o principal propulsor do moliceiro é a vela, não há motor. Eu hoje, quando fui falar consigo lá abaixo, ao cais da Fonte Nova, houve uma pessoa que eu já não vi há muito tempo, que veio ter comigo: ó, Sr. Fulano, eu li aquilo que escreveu no Diário de Aveiro, e é mesmo assim, os barcos a motor, é lá isso a motor. As pessoas daqui sentem um bocado isso, né? Sentem um bocado isso. Agora, claro que se os barcos não puderem andar de outra maneira, que andem aqui a motor aqui dentro, o importante é que existam barcos, não é? Mas mantenham ao máximo as linhas tradicionais do barco, ao máximo que puder ser. Agora, para fazer passeios à vela, não quer dizer que não possa ter um auxíliozinho de motor, mas isso podem fazer no cagarete, sem ter o motor à vista, não é? O cagarete hoje já não serve para o que servia de antes, que é para guardar a carne e tal, já não serve para isso. Portanto, meta o motor no cagarete e quando o vento não chegar, tu dê um cheirinho de motor, mas com a vela lá em cima, Eu vou fazer uma pergunta que pode não ficar gravada. De facto, quem ganha com o moliceiro, quem fatura, é a Câmara de Aveiro no leilão dos atracadores. Não é só a Câmara de Aveiro. Eu ouvi dizer que há aí barcos que faturam 300 mil euros por ano. Sim, e a Câmara de Aveiro vai. Isso é o particular que paga. Há cais que chegam a ser leiloados a mais de 100 mil euros. A mais de 100 mil euros o atracador. O rendimento é muito grande na Câmara. Mas o barco moliceiro não é propriamente um barco de Aveiro. É um barco da Mortosa, do norte da Ria. E nesses municípios não há qualquer receita do turismo do barco que é deles. Não sei se me estou a fazer entender. Eu estou a vender um produto que não é meu, a ganhar dinheiro com uma coisa que não é minha, e não há retorno para os moliceiros tradicionais. Não acha que podia haver um subsídio? Agora acho que os prémios subiram, se não podia haver um subsídio para a construção do moliceiro, dado pela Câmara de Aveiro, que é aquela que lucra, porque se desaparecerem os moliceiros à vela, é evidente que a caricatura está criada, não é? Pois. Mas aí o cartaz não tendo vela, também não vende. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Ora, vamos lá ver. Quer dizer, eu acho que não foi a Câmara de Aveiro que teve a ideia, não é? Quem teve a ideia foi um funcionário da Câmara de Aveiro, que teve a ideia de fazer esses passeios. Esse funcionário agora já está no Porto e convidou-me para ir fazer a publicidade desses passeios
ao Passeio da Alegria, e até está ali a fotografia dessa minha ida a esse programa, à rádio e televisão, ali ao Porto, ao Monte da Virgem. Ele é que teve a ideia de fazer esses passeios de barco. Mas o problema é que a Câmara ganha muito dinheiro, mas os donos dos barcos também ganham muito dinheiro com esses passeios. Ganham muito dinheiro com esses passeios. Agora, que a Câmara tinha obrigação de ter demonstrado um barco à vela, eu acho que sim que tinha. Eu acho que sim que tinha. Agora, se as outras câmaras não souberam tirar proveito do barco, eu já disse isto, já escrevi isto várias vezes. O barco moliceiro não é um barco de Aveiro. O barco de Aveiro é o Mercantel. O Mercantel é que é o barco de Aveiro. Quando transportava o sal, e chamava-se saleiro nessa altura, ou transportava a telha ou outros materiais. Esse é que é o barco de Aveiro. Ou as bateiras, ou os caçadores. Isso é que eram os barcos de Aveiro. O barco moliceiro é o barco da região da Mortosa, da Poeira. O barco moliceiro é daí. É dos sítios onde havia moliço. Agora, se essas câmaras não souberam tirar partido do barco, o problema é dessas câmaras, porque é dessas câmaras. Agora, que a Câmara de Aveiro devia mostrar o barco à vela, eu acho que sim que devia, não é? Eu acho que sim que devia. Vamos terminar. Quero deixar alguma mensagem, alguma ideia forte para quem amanhã ouvir a respeito da vida na Ria, do que é que foi a sua vida e o que é que está a ver no fim de vida, como as coisas estão. Valeu a pena? O que é que é preciso fazer? Quer dizer, eu confesso que nunca pensei assim muito nesse assunto, quer dizer, nunca pensei muito nesse assunto. Eu acho que fiz o que pude, ao contrário de muita gente que não gosta do nome que tem ou do trabalho que fez. Quer dizer, eu gosto do nome que tenho, gosto do dia que nasci, apesar de ter sido um dia 13, gosto de todas as funções que pratiquei, que gosto de ter sido funcionário do turismo, gosto de ter dado aulas de educação física, gosto de ter sido professor de educação física, gosto de ter sido guia de turismo. Agora, é evidente que durante estes anos gosto de ter sido comerciante, quer dizer, é evidente que no meio destas atividades eu trabalhei 56 anos. É evidente que há coisas que fiz com mais prazer ou com menos prazer. Eu gostei da vida que vivi, quer dizer, gostei da vida que vivi. É evidente que se pudesse voltar ao princípio, é natural que tivesse feito as coisas de outra maneira. Mas sou das pessoas que não vou embora insatisfeito com a vida que tive, quer dizer, não. Agora, também ao contrário de muita gente que pensa que de antes é que era bom, não era nada de antes bom, quer dizer, de antes a única coisa boa é que nós éramos mais novos. Quer dizer, qualquer garoto hoje tem um conhecimento que nós antes não tínhamos, quer dizer, qualquer garoto de antes mexe numa coisa destas melhor daquilo que eu mexo. Qualquer garoto de antes hoje tem conhecimento de coisas que eu de antes não tinha. Eu de antes obrigava-me a saber na escola os rios e os afluentes e os confluentes e tal. Parece que era para treinar a memória. Os garotos outros hoje não sabem disso, mas sabem coisas do Arco da Velha porque o doutor Google, que eu não tinha, quer dizer. Portanto, ao contrário do que a gente diz que hoje não sabem nada, essas pessoas dizem isso, é que sabem pouco. Os garotos de hoje sabem muito, têm acesso a uma montanha de informação que nós não tínhamos no nosso tempo. Eu só tenho, a única coisa que eu tenho pena é de não ser bom, de resto, pronto, quer dizer, não sou daqueles que dizem que no meu tempo é que era bom, não era nada, era diferente.
e sempre procurei viver a minha vida aos 20 anos, quando tinha 20 anos, aos 30, e agora com 80, procuro viver como um homem de 80 anos, com as minhas limitações. Mas olha, por exemplo, continuo a fazer aquilo que posso fazer, que é escrever. E tenho escrito. Comecei a escrever muito tarde, talvez, quer dizer, podia ter começado a escrever mais cedo. Mas tenho pena, por exemplo, a única coisa que eu tenho pena é, por exemplo, não ter escrito, gostava de ter escrito um romance, mas já não tenho idade para isso. Quer dizer, escrevi um livro de contos, mas um conto não é um romance. Mas provei a mim mesmo que era capaz de escrever ficção, ou mini-ficção, se quiser. Mas foi uma aposta que eu fiz comigo mesmo. Eu pensei assim, então se tu eras, nos seus tempos eras um contador de anedotas, porque raio que tu não és capaz de contar ficção. Se tens boa memória, porque é que não és capaz de contar ficção? E resolvi-me um dia agarrar-me ao teclado e escrevi um par de contos e demonstrei a mim mesmo que era capaz de contar um conto. Agora, é evidente que eu, como antigo estudante de literatura sei muito bem, a partir de um conto, quais são as técnicas para se fazer as expansões necessárias para se transformar esse conto numa novela ou num romance, o que já não tenho é tempo, nem paciência, nem sou muito criativo, diga-se passagem, para fazer isso. Mas era uma coisa que eu realmente gostava, era ter escrito um romance, mas já não sou capaz. Já não sou capaz. Ok. Muito obrigado, Sr. Diamantino. Eu é que agradeço esta oportunidade que me deu de fazer esta confissão. Já que não me confesso de outra maneira, fico com mais este elemento para guardar. Obrigado.